Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouquinho dessa palavra de Deus que traz alegria aos nossos corações. E desta feita, querido, nós estamos trazendo um artigo da revista Ela Vida e Missão, que é a revista da Mulher Jovem da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O artigo ele foi escrito pelo pastor Silvio Macri e tem como título Santidade por Contágio. Santidade por Contágio. Um título bem interessante, né? Mas que possamos contagiar, que possamos irradiar, que possamos transmitir esse desejo de santificação. Mas antes de mais nada, eu convido você a fechar os seus olhos e estarmos orando ao nosso Deus. Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada pelo dia que tu nos concedeste, pela tua presença em nossas vidas, pela oportunidade que nós temos de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a tua palavra, aprendermos um pouquinho mais, ó Deus, daquilo que tu tem reservado para os nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço por cada lar, Senhor, que está nos assistindo, a cada família representada, a cada família que a tua palavra tem adentrado a este instante, que tu seja, Deus, a derramar das tuas bênçãos, da tua cura, da tua libertação, ó Deus amado, do teu poder. Em nome de Jesus, sonda, ó Deus, a cada coração, sonda, ó Pai, a cada família, vê, Deus, quais são as suas necessidades, ó Deus, e supre-as, ó Pai, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar, de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai amado, em nome de Jesus, venha ter com cada família limitada do nosso país. Toma, Deus, a cada um nas tuas santas mãos, ó Pai. Senhor, conforta, consola, Senhor, os corações. Fortalece, ó Deus, a vida, ó Deus, de cada um, Senhor. Sustenta, ó Pai amado. Dá, ó Deus, o teu bálsamo, do teu consolo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que temos de sermos instrumentos teus na transmissão, ó Deus, da tua palavra. Que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos estar aprendendo cada vez mais de ti. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Santidade por contágio. Artigo escrito por Silvio Macri. Nós estamos, queridos, vivenciando uma época de vírus, né? De um vírus altamente transmissível, que tem o contágio é muito fácil. E eu imagino assim, né? E essa é a ideia também do pastor Macri, que nós, servos do Senhor, possamos transmitir da mesma forma a palavra de Deus. Assim como muitas vezes nós somos transmissores de muitas enfermidades, de muitos vírus, muitas coisas, que possamos usar isso para o bem, que possamos irradiar santidade, que possamos transmitir essa santidade. E ele começa fazendo uma pergunta, né? De que maneira o vírus da santidade tem ajudado você a atravessar esse tempo difícil do contágio do coronavírus? Como o vírus da santidade tem ajudado você a atravessar esse momento difícil? São momentos realmente difíceis que muitas famílias têm enfrentado. Nós temos sentido muitas perdas de amigos, de familiares, e traz isso muita dor aos nossos corações. E como o vírus da santidade tem te ajudado a atravessar esse momento difícil, esse momento que muitas vezes as igrejas estão com suas portas fechadas? Como você tem atravessado? O que você tem feito diariamente para manter um relacionamento baseado no amor, na submissão, na confiança com o portador do vírus da santidade que é Deus? De que maneira você pode estar ajudando outras mulheres, outras meninas, outros jovens a serem contagiados por Jesus, a sentirem um desejo de estarem na presença do Senhor Jesus? Comentando essa semana com um jovem, eu falei o seguinte: nós precisamos ser influenciadores. Nós somos muitas vezes influenciadores digitais, nós nos deixamos muitas vezes sermos influenciados, mas nós precisamos influenciar. E nós precisamos influenciar para o bem. Os nossos amigos, os nossos irmãos,
os nossos familiares precisam sentir o desejo de obter aquilo que nós temos, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos irradiar esse brilho do Espírito Santo de Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor precisam desejar obter esse vírus, né? Obter esse brilho, que é o brilho do Espírito Santo de Deus. Em Levítico, meus queridos, capítulo 19, versículo 1 e 2, o Senhor diz assim a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E o pastor Macri fala algo interessante, que isso aqui um imperativo, né? É uma ordem. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, o Deus a quem vocês dizem que servem, sou santo. Então sejam santos. E nós vamos ver que essa ordem, ela se repete em Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E nós vamos ver que no Novo Testamento, essa palavra, ela é repetida várias vezes. Os servos do Senhor estão sempre clamando à congregação, né, ao povo que clama pelo nome do Senhor, a santificação. E nós vamos ver que Pedro, na sua primeira carta, em 1 Pedro 1, versículo 16, nos diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, é uma ordem de Deus. Então, esse título, Santidade por Contágio, o pastor, ele quando apresenta esse título, ele diz que esse título também é uma afirmação. Que se o povo, né, de Deus, esse povo que dizia que servia ao Senhor, caminhava com Deus pelo deserto, estava ali caminhando com Deus pelo deserto, consequentemente esse povo era contagiado pela santidade, né? Pela santidade. E Deus, ele clama, ele ordena, ele pede ao seu povo que esteja se santificando, porque ele era santo. E o pastor, ele diz o seguinte, o pastor Macri, ele fala o seguinte, que existe um ditado, né, um provérbio popular, que diz assim: dize-me com quem tu andas e eu te direis quem és. Paulo usa um outro ditado, né, para dizer a mesma coisa. Paulo, ele falando à igreja em Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 33, Paulo fala o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. E essa expressão, dita de modo positivo, nos ensina também que as boas companhias, elas preservam os bons costumes. Então, o povo de Deus ali na peregrinação do deserto, diante da presença de Deus, esse povo precisava se santificar. E a comunhão com o Deus Santo nos induz à santidade, nos conduz à santidade. A comunhão com Deus, a percepção de que o nosso Deus, ele é onisciente, de que ele está vendo todas as coisas, ele tem conhecimento de tudo, que o nosso Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Sejam eles na igreja ou não, por onde eu estiver trilhando, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, aonde quer que estejamos andando. O salmista diz: olha, se eu subir aos céus, tu ali estás, se eu descer no mais profundo abismo, ali também tu estás. Então nós não podemos fugir da presença de Deus. E a percepção de que esse Deus, ele é santo. E é um Deus onisciente, um Deus onipresente, nos convida, nos induz à santidade. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, queridos, nós precisamos ser contagiados pelo vírus da santidade. E o maior portador desse vírus é o Senhor, que é absolutamente santo. Deus é santo. Deus é santo.
Talvez o pastor lhe coloque aqui que talvez ele possa ser criticado por usar a palavra contágio, uma vez que sempre essa palavra, muitas vezes, ela é utilizada com a conotação negativa, referindo-se a uma transmissão de um agente infeccioso, de um indivíduo para o outro, seja um vírus, um fungo ou uma bactéria. Mas quando ele usa essa palavra contágio, ser contagiado com o vírus da santidade, o desejo do pastor Macri é expressar de que nós precisamos realmente ser contagiados com esse vírus da santidade. Nós precisamos, queridos, ser contagiados pelo desejo, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pelo desejo de santificação. E o maior portador deste vírus é o Senhor, porque Deus, ele é absolutamente santo. Então, quanto maior for o nosso contato com Deus, quanto maior for a nossa sintonia com Deus, quanto maior for o nosso contato, a nossa presença diante de Deus, maior será o nível de contágio de santidade. Então, Paulo diz, queridos, que nós somos o sagrado santuário de Deus, que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 19, nos diz, olha, vocês não sabem que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, que vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, por isso é que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, versículo 18, nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, onde há contendas, onde há dissoluções, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E Josué, capítulo 5, versículo 15, em Josué, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Queridos, os israelitas tinham uma visão da santidade de Deus em suas contínuas manifestações. Deus estava sempre falando ao povo, através dos seus servos, muitas vezes diretamente com o povo, né? O povo ouvia a voz de Deus, o povo via a presença de Deus ali na Arca da Aliança, na presença de Deus no tabernáculo, via a presença de Deus refletida, a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. Então eles tinham a sua presença santa, a presença santa de Deus, eles tinham essa presença no tabernáculo, esse tabernáculo ele ficava no centro do acampamento, e eles ouviam a palavra de Deus por meio de Moisés, seu profeta, e depois eles passaram, queridos, a ter o templo em Jerusalém. E ali estava o Santo dos Santos, simbolizando ali o lugar de habitação do Senhor. Então é certo que a proximidade com o Deus Santo nos constrange e nos faz intermediação para buscarmos cada vez mais a santidade, e a santidade individual, a santidade pessoal. Então a consciência da presença santa de Deus e a consciência da presença do Espírito Santo de Deus no local torna aquele local santo, como aconteceu ali com Josué, né? Como aconteceu ali com Josué, né? Quando o chefe do exército do Senhor chega para Josué e diz: olha, Josué, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué assim o fez. Então, a palavra de Deus nos ensina, queridos, o passo a passo da santidade. Precisamos ter ciência de que aonde colocamos os nossos pés é terra santa, porque Deus está conosco. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares.
E nós precisamos ter essa percepção da presença de Deus. E quando nós temos essa percepção, nós somos impulsionados, nós somos induzidos a buscar cada vez mais a santificação, a buscarmos cada vez mais a retidão. E a palavra de Deus nos ensina como fazer isso. Nós vamos ver que no Salmo 1, versículo de 1 a 3, e o Salmo todo vem falando sobre isso. Então, o Salmo 1, de 1 a 3, diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então Deus diz que o homem ele é feliz quando ele anda na sua presença, quando ele não anda segundo os conselhos dos ímpios. Mas ele procura andar retamente diante de Deus. Então a visão da santidade de Deus opera em nós o reconhecimento da nossa impureza, da nossa pequenez, como aconteceu com Isaías. Nós vamos ver que Isaías, quando ele recebe a presença do anjo do Senhor, ele diz assim, olha, em Isaías 6, versículo 5, ele diz: então gritei, ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, quando teve a visão, do anjo do Senhor, quando teve a visão do anjo do Senhor a falar, Isaías diz, teve a percepção da sua pequenez, teve a percepção do quanto ele era falho diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso. E ele diz, ai de mim. Isaías, queridos, temeu a morte. Isaías imaginou que fosse morrer, porque ele tinha a percepção de que estava diante do Santo dos Santos. Então, como então nos aproximarmos diante de um Deus tão santo? Como nos achegarmos a esse Deus? Assim como a experiência do profeta Isaías, que se tornou mais aguda a sensação de pecado, de insignificância diante da santidade do Senhor, tanto maior é o reconhecimento também da nossa indignidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos como nós somos pequenos diante dele. Então, na verdade, Isaías julgou que iria morrer, e a mesma sensação teve Manoá, pai de Sansão, quando disse à sua mulher, certamente nós vamos morrer porque vimos Deus. E ele falou isso a respeito da visão que teve do anjo do Senhor, quando o Senhor os avisou sobre o nascimento de Sansão, ali em Juízes 13, versículo 22. Então, como nos aproximarmos diante de um Deus tão santo? Com humildade, com um coração quebrantado, com um coração contrito. O salmista Davi nos diz, olha, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus não se afasta, Deus não rejeita. Nós precisamos, queridos, nos achegarmos a Deus com humildade, com quebrantamento de coração, de espírito. E ele nos diz assim, a palavra de Deus nos diz, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É isso que a palavra de Deus nos diz em Isaías 57:15. Deus diz, olha, eu habito em altos lugares, mas eu habito também no coração das pessoas contritas, das pessoas que estão com o coração abatido, precisando de serem revigorados pelo meu Espírito. Então, é no âmbito da nova aliança, pela intermediação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós temos pleno acesso a Deus, a um Deus santo.
Então, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, queridos, nos aproximemos então com um coração sincero, com um coração em plena certeza de fé, tendo a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do sacrifício na cruz em nosso lugar. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu por mim e por você, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. A Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou no meio. E hoje nós temos livre acesso para com Deus e podemos adentrar ao Santo dos Santos. Mas precisamos nos achegar a Deus quebrantados de coração. Hebreus 10, versículos 19 a 22 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E precisamos estar na presença de Deus com a consciência limpa, com o coração aberto e permitindo que o Espírito Santo de Deus tire toda a sujeirinha que tem dentro das nossas vidas. Então, 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Precisamos, queridos, se andamos na presença de Deus, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos ter comunhão com os nossos semelhantes. E a palavra Macri diz o seguinte: mas ser santo não é o mesmo que pousar para uma foto, né, para uma fotografia. Não é só uma aparência arrumadinha. Como Jesus disse aos fariseus, nós podemos melhorar muito a aparência de uma sepultura, mas por dentro ela continuará sendo um depósito de podridão. Precisamos nos achegar a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, cientes de que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E ser santo não é colocar uma Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, não é vestir uma roupa, cada ali é santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, não é pousar para uma foto com a Bíblia na mão ou com uma pose de meditação, de adoração. Não é isso. Santidade não é isso. Santidade é estar na presença de Deus, buscando e desejando que o Espírito Santo de Deus retire da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Santidade, santificação é permitir a lapidação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo falando ali aos escribas e fariseus, doutores da lei, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. E nós vemos isso na maioria dos cemitérios. Nós vamos ver ricos mausoléus, né? Em que as pessoas gastam milhares de reais apenas para guardar neles cadáveres que com o tempo irão apodrecer e que os vermes irão comer. E nós vemos ali aquelas belas construções, né? Tem cemitérios que parecem cidades, de tão bonitos que são, mas dentro, por mais que melhoremos a aparência externa daquela cova, daquele mausoléu, por mais que melhoremos a sua aparência, por mais belo que ele seja, mesmo que seja feito de ouro reluzente, por dentro, vai guardar cadáveres e toda sorte de podridão.
cadáveres que vão apodrecer, que serão comidos por germes, né? E a mesma coisa é a santidade de aparência. Então, Jesus Cristo falou ali para os escribas e fariseus: olha, vocês são hipócritas, porque vocês estão pregando algo que vocês não vivem. Precisamos viver aquilo que nós pregamos. A santidade verdadeira, ela não é produzida em rituais religiosos, não é apenas aquilo que se vê no exterior de uma pessoa, mas aquilo que se vê através de um coração transformado. No contexto do versículo citado, nós vemos que ser santo é agir corretamente, como, por exemplo, como Cristo andou, né? Agir corretamente como Cristo andou, fazer provisão para os pobres e desabrigados, como está ali em Levítico 19, versículos 9 e 10. Não colocar a vida do seu próximo em risco. E nós vamos ver isso em Levíticos 19, versículo 14, né? Santidade é isso. É não colocar a vida do seu próximo em risco. E nós temos visto, eu falo muito, nós estamos vivenciando um momento difícil, e muitas vezes tem se agravado, não por conta das autoridades, muitas vezes nós colocamos a culpa só nas autoridades. Mas a culpa também é minha e sua. Quando perdemos o amor pelo nosso semelhante e andamos por aí sem máscaras. Quando perdemos o amor pelo nosso semelhante e não estamos preocupados com a vida deles. Nos preocupamos com a nossa, mas não estamos preocupados em como está a vida do nosso semelhante, em preservar a vida do nosso semelhante. E aí nós temos visto, né? Quantas festas clandestinas, quantas coisas acontecendo, quantas pessoas andando pela rua sem máscara. Isso demonstra, queridos, egoísmo. Isso demonstra falta de amor. E a Bíblia nos diz que santidade é viver esse amor, viver essa transformação de Deus em nossas vidas. É não colocar a vida do nosso próximo em risco. Então, esse conceito de santidade, de cuidado com o próximo, de amor ao próximo, de ajudar os necessitados, os órfãos e a viúva, ele perpassa por toda a Bíblia. E falando sobre o jejum, praticado como um mero ritual, Isaías pergunta assim: será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam o que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Isso é muito mais do que jejum. O jejum verdadeiro é esse. É praticar o amor. Jesus, ele criticou amplamente os religiosos de sua época pela sua falsa santidade, que era baseada em demonstrações hipócritas, orações em públicos, purificações ritualísticas, esmolas dadas publicamente, vestes religiosas, caixinhas com versículos amarradas às mãos, né? E o coração, né? E o coração cheio de preconceito para com o seu semelhante. Pecadores, achando que seus semelhantes são inferiores. A gente vai ver ali quando o fariseu diz: olha, graças te dou, meu Deus, porque não sou como este publicano, pecador, né? Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu faço isso, arrotando, né? Arrotando boas obras. Mas falta misericórdia, falta justiça, falta fé nos seus corações. Então, com a sua falta de ideia de santidade, esses hipócritas, esses escribas e fariseus, Jesus Cristo nos diz que eles coavam um mosquito e engoliam camelos, né? Ele vai dizer isso em Mateus 23, 24, que diz: olha, vocês são condutores de cegos.
que coais mosquitos e engolis camelos. Estão preocupados com pequenas coisas e esquecendo-se das grandes que vocês cometem em seus corações. Então, infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas em nossas igrejas assim. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas em nossas igrejas que se consideram superiores às outras, santas demais, que não podem nem olhar para o seu semelhante, mas olham de cima para baixo e arrotam santidade e arrogância. Santidade é mudança de vida. Santidade é demonstração do amor de Deus exalando pelos poros. Santidade é isso, é vivenciar aquilo que nós pregamos, é permitir que o Espírito Santo de Deus lapide os nossos corações. E em Filipenses, a palavra de Deus nos diz assim, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Ser santo é ser como Deus é. Ser santo é agir como Deus agiria, é ser como Deus seria, é falar como Deus falaria, andar como Deus andaria. Ser santo é agir como Deus agiria em toda e qualquer situação. Queridos, muitas vezes nós somos tentados e muitas vezes nós caímos em nossa caminhada, na trilha da Canaã celestial, muitas vezes nós caímos e nós precisamos fazer como aquele povo de Deus ali no deserto. Nós precisamos nos ajoelharmos diante de Deus. Precisamos nos achegar a Deus com o coração quebrantado e contrito. E precisamos nos deixar contagiar por Jesus, o Deus Santo que desceu dos céus e veio ao mundo e tomou a forma de servo, se fez carne e foi obediente até a morte e morte de cruz. Precisamos sim nos contagiar por Jesus. E para assim, sendo contagiados por Jesus, nós possamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual nós iremos resplandecer, assim como a glória do Senhor foi ali resplandecida na vida de Moisés, no rosto de Moisés, por estar na presença de Deus. As pessoas precisam ver em nós o brilho de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Então, o versículo que eu deixo para vocês, para guardar no coração, já finalizando, está em Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, meu querido, minha querida, se esforce para viver em paz, para viver bem com os seus semelhantes e para serem santos. Busque a palavra de Deus, que nos orienta, que nos ensina, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos instrui e nos induz a conduzir, a caminhar em direção à santidade. E nós precisamos ser santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como Paulo, eu digo, queridos irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, e que não se moldem ao padrão do mundo, mas que transformem-se pela renovação da vossa mente, das suas mentes, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença, uma noite de paz, uma noite com um sono restaurador, e que possamos, eu e você, a cada dia sermos contagiados pelo vírus da santidade, que possamos ser contagiados por Jesus.
e que possamos, queridos, não nos moldar ao padrão do mundo, mas transformar pela renovação das nossas mentes. Uma semana de paz para cada um de vocês. O nosso muito obrigada e continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.